Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Pro, tudo? Boa noite, Pro. Ótimo. Pessoal, eu deixei para vocês alguns links, tá? Um deles está na seção 3.2, que são exercícios de gasometria para vocês treinarem, tá? Não precisa me entregar, façam esses exercícios para treinar, tá? Então, esses exercícios é para que vocês estudem. Procurem fazer os exercícios para tirar as dúvidas durante as nossas aulas, tá? Então, façam. Ah, fiquei em dúvida nesse ano. Então, a gente conversa durante a aula. Eu deixo um tempinho no final da aula para a gente tirar dúvidas, ok? Então, como eu postei isso hoje, a partir da próxima aula, a gente já tira dúvidas sobre esses exercícios. Então, esses exercícios que estão lá na unidade 3.2 são exercícios para que vocês treinem, tá? Para que vocês aprendam a resolver essas gasometrias, fazer a classificação delas e direitinho, ok? E a gente vai tirando dúvidas. Lá na unidade 1.1, alguns de vocês já devem ter visto que eu deixei já um link para atividade para nota para esse segundo bimestre, tá? Porque a gente já precisa iniciar as nossas atividades. Se vocês tentaram acessar, não está aberto ainda, vai estar aberto a partir das 20 horas hoje, ok? Tem um prazo para vocês responderem até o dia 21, também às 20 horas. Depois disso, não tem mais como responder, o prazo não será prorrogado, não fez, ficou sem nota de atividade da primeira atividade do segundo bimestre, tá? Essa atividade já tem um valor de 0 a 750, combinado? Sim. Perfeito, então. Pro, Oi. você tinha colocado a atividade na 3.2 na pós-aula, né? Um link que era para a gente fazer o download, não era isso? Isso. Então, ele sumiu de lá. Oxe. Ele tava, aí eu e alguns alunos ainda da minha turma, que eu avisei que você tinha colocado, a gente conseguiu baixar. Mas aí agora, um pouquinho depois, o pessoal que foi tentar acessar, ele já não tá mais mostrando. Inclusive no meu, ele sumiu também. Aí você posta de novo depois, Posto. Que tá? coisa, Porque por não que tá mais desaparece assim esse aparecendo. negócio, menina? Então, não sei. Eu falei pro pessoal, eu não sei por que sumiu, porque tava aqui, porque eu consegui acessar. Mas aí agora não tá mais. Só tá o Tá. link da atividade de hoje, das 8 horas. Tá, então eu vou postar novamente, tá? O da 3.2. Da 3.2 Beleza. é uma lista de exercícios de gasometria para vocês resolverem, tá? Isso. Que eu acho importante vocês irem treinando, fazendo, para vocês aprenderem como fazer essas classificações, tá? Mas eu coloco novamente. Se o link desaparecer, eu ponho de novo, tá bom? Beleza. Bruna, você me lembra, por favor, por Lembro, pode mensagem? deixar. Depois eu te mando uma mensagem. Perfeito, porque o meu Alzheimer precoce, ele me traz problemas, entendeu? Às Beleza. vezes ele me dá um problema. Pode falar, gente. Então, o meu tinha sumido, aí eu até comentei com a Bruna. Aí o meu tinha sumido, aí agora, antes de começar a aula, antes de você aceitar, eu mexi lá no Ava novamente, aí voltou o link. Apareceu de novo. Ele tá brincando de gato e rato com vocês. Então, eu até achei que fosse você que tivesse tirado para colocar alguma coisa, entendeu? Para Nem mudar. fui mais pra lá, nem mexi mais lá. Tá, mas qualquer coisa, vocês me avisem. Se não tiver lá, vocês me avisem que eu faço nova postagem. O da 1.1 entrei agora, tá normal, tá aparecendo. O da 3.2 que não tá. Tá bom. Beleza? Eu te mando na mensagem. Perfeito, obrigada. Agradeço vocês ajudarem a memória da tia Ana, que já tá meio velha. Tá bom? Então, vamos lá. Estão conseguindo visualizar minha tela?
Sim. Sim. Perfeito. Sim. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre as manobras de higiene brônquica, tá? São manobras importantes que nós utilizamos em diversos momentos dentro da fisioterapia respiratória e cardiopulmonar, para que a gente auxilie na retirada de secreção, tá? Ajudar o paciente a expectorar. Algumas doenças trazem como comprometimento um aumento de secreção. E muitos pacientes têm dificuldade para expectorar, ou porque essas secreções estão muito espessas e acabam aderindo um pouco nas paredes de alvéolos e ficam difíceis de ser expectoradas, tá? Ou, na verdade, porque esse paciente realmente tem dificuldade em relação à força muscular, a volume pulmonar, e isso tudo acaba dificultando a expectoração, tá? Então, a gente tem várias ferramentas dentro da parte respiratória que a gente pode utilizar para ajudar esse paciente a conseguir se livrar dessa secreção pulmonar, ok? Então, quando a gente fala de manobra de higiene brônquica, é higiene mesmo, é fazer limpeza brônquica, tá? É utilizar recursos que auxiliem na limpeza dos brônquios, tá? E aí, o que a gente tem que lembrar? Que quando vocês varrem a casa, vocês fazem o quê? Com a sujeira? Joga no lixo. Perfeito, joga no lixo. Assim, eu espero que vocês não varram para baixo do tapete, né? Pelo amor de Deus. A mesma coisa quando a gente está falando de higiene brônquica. Se eu vou ajudar essa secreção se desprender dos alvéolos, eu preciso ajudar essa secreção ser expectorada. Tem que sair, porque isso é limpeza. Expectorar é o ato de jogar no lixo a sujeira que eu varri, tá? Se eu faço um monte de manobra de higiene brônquica, ajudo esse paciente a soltar essa secreção, mas não ajudo ele a jogar no lixo, é como se eu tivesse varrido a minha casa e deixado a sujeira debaixo do tapete, tá? Não tive efeito nenhum. Ou seja, me cansei muitas vezes, utilizei diversas técnicas e se eu não fiz com que essa secreção fosse retirada, eu não tive eficiência de 100% da técnica, tá bom? Então, nós vamos conversar a respeito de algumas técnicas, as mais utilizadas, e como é que a gente pode auxiliar esse paciente a expectorar, tá? Um dos recursos que a gente pode utilizar dentro da higiene brônquica é a inaloterapia, tá? Utilizar inalações para fazer com que essas secreções que são mais espessas, que estão mais ressecadas dentro da minha árvore brônquica, que elas sejam umidificadas, hidratadas e fluidificadas para que seja mais fácil o paciente expectorar. Secreções muito espessas, elas são difíceis para o paciente expectorar, tá? E se esse paciente tiver uma dificuldade de tosse e que eu precise realizar uma aspiração, quanto mais espessa essa secreção, pior também para eu conseguir retirar, tá? O que pode acontecer às vezes? A secreção é tão espessa que se eu preciso aspirar, eu passo a sonda e a sonda não consegue sugar, não consegue puxar essa secreção para fora, de tão espessa que ela tá. Então, uma das coisas que nós podemos utilizar é a inalação, tá? A inalação pode ser feita apenas com soro fisiológico, que aí eu não preciso de prescrição médica para fazer isso. Então, fui lá na beira do leito do meu paciente, fiz a avaliação dele, vi que ele está secretivo e ele está com dificuldade para expectorar, e ele me disse assim: olha, Ana, quando eu tuço, a tosse é forte, eu consigo jogar fora, mas essa secreção parece uma cola. Ela é difícil de sair, sai às vezes bem pouquinho
e parece uma cola. Isso já indica para mim que essa secreção está muito espessa. Então, o que eu posso fazer? Posso ir lá, pegar uma ampolinha de 10 ml de soro e fazer uma inalação com soro, ok? Para isso, eu não preciso de prescrição médica. Em casos em que haja necessidade de medicação, o médico precisa prescrever. Existem algumas medicações que servem para broncodilatar. Então, isso a gente utiliza principalmente quando o nosso paciente, além de hipersecretivo, ele faz broncoespasmo, os brônquios diminuem de tamanho. Ou então, eu posso utilizar, quando prescrito pelo médico, as medicações que são fluidificantes, como, por exemplo, Fluimucil. Tem Fluimucil para fazer em inalação, tem Fluimucil para tomar via oral. Depende do que o médico vai prescrever para esse nosso paciente, tá bom? A partir do momento que eu preciso utilizar a inaloterapia com medicamentos, eu só posso fazer isso se o medicamento for prescrito pelo médico, ok? Onde eu vou ligar, então, essas inalações, tá? Na área hospitalar, nós fazemos geralmente as inalações com oxigênio, tá? Mas eu também posso fazer inalação com ar comprimido? Sim, eu posso, tá? A inalação não obrigatoriamente precisa ser feita com O2. É o mais comum. Vocês vão ver a inalação sendo feita com oxigênio em 99,99% dos casos. É porque eu quis ser boazinha para não falar em 100%, tá? Dificilmente a gente vai utilizar usando ar comprimido, mas eu posso usar, tá? Então, vocês precisam entender que é assim, não obrigatoriamente toda inalação tem que ser com O2. É o mais comum, é o mais fácil, porque os bicos de os copinhos de inalação geralmente são prontos para ser fixados no fluxômetro de oxigênio, tá? Então, por isso que é tudo mais fácil utilizar o O2, tá? O encaixe do ar comprimido, desse fluxômetro aqui de ar comprimido, esse encaixezinho aqui embaixo, ó, estão vendo aqui na imagem? É diferente o tamanho do oxigênio para o ar comprimido. Então, o que acontece? A maioria dos locais só tem esse fluxômetro aqui. A maior parte tem de oxigênio. Quando tem o fluxômetro de ar comprimido, não tem o copo para encaixar no fluxômetro de ar comprimido, só de oxigênio, porque é o mais comum. Tá? Então, às vezes a gente acaba não fazendo porque o equipamento não é fácil de encontrar. Ó, tá vendo aqui, ó, o bico do ar comprimido é diferente. Embora isso aqui tá ligado a um ventilador mecânico, não é um copo de inalação, mas tem uma diferença de entrada. E as entradas não se encaixam. Propositadamente elas não se encaixam, ok? Por quê? Eu tenho que fazer bicos diferentes para que ninguém confunda ar comprimido com oxigênio, embora as cores também já são diferentes, para deixar bem claro o que é para ser ligado na rede de O2 e o que é para ser ligado na rede de ar comprimido, certo? Então, esse dispositivo aqui, só que vocês têm que conhecer, gente, porque senão chega num hospital e fala assim, eu preciso colocar a inalação para o paciente, vou ligar ela onde? Na tomada. Não, vai ligar no fluxômetro. Fluxômetro é essa coluninha aqui, ó, que vocês estão vendo que elas têm um risquinho. Cada risquinho desse indica quantos litros de oxigênio eu estou liberando para o paciente, tá? Então, a gente liga o encaixe da inalação aqui, abre essa válvula aqui, e aí vai subir uma bolinha indicando para a gente quanto de oxigênio a gente está liberando para esse paciente, ok? Então, a inaloterapia geralmente é feita com esse tipo de dispositivo, uma pequena máscara, tá? Ó, a máscarazinha para colocar o copinho de inalação, tá? Em bebezinhos muito pequenos, eu posso vaporizar isso nessa tenda de oxigênio aqui, ó, que é um halo, tá?
É um halo cefálico, envolve toda a cabecinha da criança. É uma peça plástica que a gente coloca por cima da cabeça e eu ligo o oxigênio aqui dentro. Tudo bem? Ô, gente, vocês estão aí? Eu tô muito acelerada, tá tudo bem? Vocês estão bem, gente? Tá tudo Sim, Ah, bom. Eu não vejo a cara de cachorro caído da mudança, eu fico muito preocupada. Vocês precisam ir me avisando se vocês estão bem ou não. ô Pro, Oi. o negócio de usar pouco o ar comprimido é só por ser difícil encontrar, ou existe alguma indicação que tem que ser o ar comprimido para alguma patologia, por exemplo? Não, não tem uma indicação específica. Geralmente a gente usa o ar comprimido quando esse paciente tem uma boa saturação e eu não preciso ficar ofertando oxigênio extra para ele. Mas a inalação não faz muita diferença, porque assim, é muito rápida, né, que ele acontece. Ela não vai ficar direto ligada no paciente. A gente vai fazer por um pequeno período de tempo. Geralmente em 5, 10 minutos o frasquinho já acabou a inalação. Aí eu desligo, então esse paciente não está recebendo oxigênio contínuo. Qual o problema? Eu ofertar oxigênio contínuo para paciente que não precisa, tá? Então vamos supor, ó, você tem um paciente traqueostomizado que precisa ficar com nebulização para evitar que a secreção fique espessa e eu perca a traqueostomia, tá? Perca em que sentido? Obstrui. Secreção muito espessa pode formar uma rolha e obstruir uma tráqueo, tá? Esse paciente satura muito bem, ele não precisa de oxigênio. Eu posso colocar ele para nebulizar em ar comprimido, tá? Sem nenhum problema e é o mais indicado. Se ele tem uma boa saturação, na gasometria ele tem uma boa pressão de oxigênio, oxigênio em uso contínuo, gente, por um período muito prolongado, pode ser tóxico para o organismo, tá? Tudo que é demais faz mal. Então, se ele tem uma boa saturação e ele tem uma boa pressão de oxigênio no sangue, eu não preciso ofertar oxigênio para ele. Tá? Então, eu posso, inclusive, nebulização, eu também posso fazer com ar comprimido. E nesse caso específico que eu estou dando o exemplo para vocês, saturação boa, pressão de oxigênio boa, só vou usar a nebulização para evitar que a secreção fique espessa e obstrua uma traqueostomia, eu faço nebulização em ar comprimido. Tá? Porque aí vai ficar ligada direto. Aí tem diferença de eu deixar no oxigênio e no ar comprimido. Aí a gente vem nos mais, porém, entretanto, todavia. Isso é o que eu tenho de ideal, por exemplo, para esse paciente que eu falei para vocês. Aí eu chego lá no hospital público em que eu trabalho e não tem copo de nebulização de ar comprimido. Não tem fluxômetro de ar comprimido. Aí eu sou colocada em xeque entre o caldeirão, né? E a espada. Tô entre a cruz e a caldeira. Eu vou ter que escolher o lado que for menos pior. E aí eu tenho que pensar o quê? É melhor eu ofertar oxigênio para esse paciente, mesmo ele não precisando, mas eu manter essa traqueostomia sem oclusão, ou eu deixo ele sem nebulizar, porque ele não precisa de oxigênio, eu não tenho frasco de ar comprimido, e eu deixo ele sem nebulizar. É um drama para escolher. Nós já tivemos casos, lá onde vocês fazem estágio, em que não foi nebulizado o paciente, as inalações provavelmente não aconteceram em horários corretos e tem que trocar uma tráqueo porque perdeu, ocluiu, tá? Então, tudo vai depender do contexto que vocês estiverem avaliando o paciente de vocês. Às vezes, é melhor eu deixar ele nebulizando em oxigênio, mesmo que ele não precise de oxigênio, porque senão eu perco a tráqueo e esse paciente pode morrer asfixiado.
do que deixar sem. O correto, o mundo ideal, é o que eu falo para vocês. Eu não minto para vocês. Tem o mundo ideal, aquilo que deve ser feito, e nós temos o mundo real. O que eu posso fazer? A gente sempre vai tentar fazer o que for melhor para o paciente naquele momento, tá? Mesmo que o melhor não seja o ideal. Às vezes o melhor que a gente consegue fazer não é o ideal, tá? Já comecem a aprender para não sofrer demais com isso. Porque é assim que funciona. O mundo ideal era que esse paciente tivesse nebulização em ar comprimido. O mundo real, não tem o frasco, nebulizo ele em oxigênio, mesmo sem necessidade. Ok? Obrigado. Nada. Aqui, ó. A inalação, para ser feita em traqueostomia, a gente às vezes precisa usar essas peças aqui, que são adaptadores, tá? Que geralmente é um tubo T. Esse aqui tá até, ó, pus na figura para vocês verificarem. Não pode estar assim completamente fechado, ok? Precisa ter uma abertura aqui. Por que que eu coloquei esta foto? De propósito. Tivemos um caso, uma vez, causos da Tia Ana. Tivemos o caso em uma vez, em um hospital que eu trabalhava, numa época remota, em que um fisioterapeuta teve a brilhante ideia de colocar o paciente em inalação e depois que terminou a inalação, ele deixou esse paciente em nebulização com a tráqueo desse jeito aqui, ó. Colocou essa peça, tá vendo? É uma peça inteiriça. Cadê aonde tem a saída de ar aqui? Quer dizer, entra ar para ele. Como é que ele expira? Por que buraco que ele expira? Esse paciente não respira pelo nariz. Paciente traqueostomizado respira pela tráqueo. Tanto inspira quanto expira pela tráqueo. Olha aqui como é diferente essa peça aqui, ó, de nebulização de traqueostomia. Tá vendo que ela tem buraco? Tem que ter buraco para o ar poder sair também. O paciente tem que inspirar pela tráqueo, mas na hora que ele expira, a expiração tem que ser mandada para o ar ambiente. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Eu ocluí as duas pontas. Para onde que esse ar sai? Para canto nenhum, porque essa mangueira aqui tá ligada no oxigênio. Ou seja, tá enviando oxigênio para cá. Para onde ele solta o ar? Chega uma hora que esse sistema fica saturado, o paciente começa a reter CO2, faz narcose. Não pode, tá? Então, eu sempre ponho isso para vocês, pelo amor de Deus. Nunca cometerem uma bobagem dessa. Tá vendo isso aqui? Isso é um tubo T. Essa peça. Tá vendo? Ela vai ficar conectada aqui no oxigênio. Essa parte aqui vai conectada na traqueostomia. Essa parte aqui fica um buraco aberto. A hora que ele expira, sai por esse buraco. Precisa ter uma abertura de saída. Tá? Não posso deixar o sistema completamente travado. Sem saída de expiração. Entenderam? Sim. Sim. Ok? Então, ó, ou eu posso fazer a inalação conectada aqui, nessa máscarazinha de traqueostomia, que é uma máscara específica para tráqueo, ó, tá vendo? Ela é vazada, bonitinha. Ou eu faço aqui, utilizando essa peça chamada tubo T, tá? Nunca, jamais assim, ó, fechado. Nunca fechado. Ok? Eu fiz questão de tirar essa foto para mostrar. Que outra técnica
técnica nós temos de higiene brônquica? Eu posso utilizar a gravidade ao meu favor, tá? Utilizando posturas em que a gravidade auxilie na saída de secreção, tá? O que a gente tem que tomar cuidado na hora de colocar um paciente em drenagem postural? Você não vai colocar o paciente que acabou de bater um prato de comida, acabou de almoçar. Você fala assim, eu vou colocar ele nessa posição aqui, ó, quase de cabeça para baixo, para drenar. E ele acabou de comer. Aí ele vomita e broncoaspira. Acabei com tudo, né? Que era para fazer de bom, fez de ruim, tá? Toda vez que a gente vai colocar um paciente de drenagem postural, ó, eu tenho que tomar cuidado. Acessos, se tá em ventilação mecânica, eu tenho que tomar cuidado para não tracionar o tubo do ventilador. Eu tenho que tomar cuidado se ele tiver drenos, tá? Tem que tomar cuidado com as sondas que tiverem, para não puxar na hora que eu vou virar esse paciente para um lado ou para o outro para drenar. E quando o paciente está consciente, eu tenho que tomar cuidado com a questão do paciente falar assim para mim, eu não aguento ficar nessa posição, estou me sentindo mal. Essa posição me traz desconforto. Alguns pacientes não conseguem ficar em determinadas posições, tá? Então, a gente vai tentar utilizar a força da gravidade para fazer com que a secreção saia do local onde eu auscultei e seja direcionada para a traqueia. Por quê? Sendo direcionada para a traqueia, é mais fácil esse paciente expectorar, tá? Eu consigo favorecer a expectoração, porque eu estou facilitando a saída dessa secreção. A drenagem postural, a postura que eu vou colocar esse paciente, a posição que eu vou colocar esse paciente, vai depender de qual a área pulmonar que está comprometida com secreção. Se for, por exemplo, numa área superior, o lobo superior não está aqui na parte de cima? Sim. Adianta eu colocar ele de ponta cabeça? Não. Não, ó. O que a gravidade está fazendo, ó? Tá me ajudando a trazer essa secreção para baixo, para aqui perto da traqueia. É isso que eu quero, tá? Então, por isso que tem que conhecer a anatomia. Se eu não sei anatomia pulmonar, eu falo assim para vocês, gente, coloca esse paciente está com uma descompensação, excesso de secreção no lobo superior direito. Se eu não sei nem aonde está o lobo superior direito, eu vou colocar ele em que posição? Aí, às vezes, a gente vê as posições mais esdrúxulas que a gente possa imaginar. Aí, então, eu falo assim, gente, olha, esse paciente está com aumento de secreção em lobo médio. Aí, eu chego lá, o paciente está virado em decúbito lateral. Qual o lateral que eu tenho que colocar se o lobo é o médio? É o oposto. Ai, minha Nossa Senhora, vocês não sabem anatomia, eu vou ter um infarto. Professora, você bugou a Calma, gente, calma aí. Calma, que a gente tá pensando. Tô com taquicardia já, ó. Tô com sintomas de AM. Tá, o paciente, ele tem um problema no lobo médio, é isso? Exatamente. Aí tem que escolher um dos lados. Ele não pode ficar de barriga para cima, se é no médio? Vou te matar, Bruna Luzine. Então, calma, então eu não entendi. Professora, ele tem que Aonde ficar tá o lobo virado pro... Ele tem que ficar pro lado esquerdo. Perfeito. O lobo médio tá do lado direito. Só tem É lobo verdade, médio no não lado é igual os dois lados, caralho. Desculpa. Ai, que eu arranco a orelha de Ai, vocês. desculpa, professora, eu soltei um palavrão sem querer. Calma, Pro, é que eu buguei. Eu precisei raciocinar para depois eu entender o que você estava perguntando. Então tá bom, tudo bem, vocês estão perdoados dessa vez, hein? Eu perdoo porque eu sei que eu acelero. Eu sei que eu acelero, então vocês estão perdoados.
Não, é real. Eu esqueci que era diferente a divisão dos 2 pulmões, professora. Aí por isso que... Já lembrou, tá Tá, ótimo. entendi, Importante é lembrei. que Vi a lembrou. foto, aí eu associei. Então, ó, prestem atenção. Toda vez que a gente fala de drenagem postural, eu vou colocar na melhor postura possível, tá? Para que eu faça com que a gravidade me ajude a deslocar a secreção para o mais perto da traqueia, tá? Dos brônquios fontes. Então, ó, vamos supor, o problema é no terço inferior, ó, aqui, do lobo superior esquerdo. Então, eu vou colocar ele sempre, geralmente, o que a gente faz? Se é do lado esquerdo, eu vou colocar em decúbito lateral direito, né? Porque eu não tô usando a gravidade para me ajudar, ó. Se eu coloco ele pro lado esquerdo, a gravidade não tá me ajudando em nada. Tá me ajudando a empurrar a secreção mais para dentro do pulmão esquerdo. Ok? Então, quando a gente tem os comprometimentos do lado esquerdo e eu preciso virar em decúbito lateral, eu sempre vou virar para o decúbito contralateral. Se o problema está do lado esquerdo, eu vou virar ele deitado em cima do lado direito. Porque, ó, pensem nisso, eu tô a gravidade é que está me ajudando a trazer essa secreção para mais perto da traqueia, tá? Então, é preciso conhecer a anatomia dos brônquios? É preciso, tá? Eu preciso conhecer a anatomia brônquica para saber qual é a melhor posição que eu vou eleger. Ó, tenho lá a secreção acumulada nas bases, na região de segmento basal do meu pulmão. Se for do lado esquerdo, eu viro ele para o lado direito e coloco numa posição com a cabeça mais baixa do que os pés. Isso aqui é chamado de posição de Trendelenburg. O que eu tenho que tomar cuidado? Eu posso colocar um paciente com insuficiência cardíaca descompensada nessa posição? Não. Não. Eu vou descompensar ainda mais esse coração dele. Eu tenho que pensar que, ó, a gravidade vai me ajudar a trazer a secreção para perto da traqueia, ó. Porém, vai aumentar o fluxo de sangue que está chegando para esse coração. Se eu tenho um coração que naquele momento está descompensado, por exemplo, eu não posso usar essa posição. Então, para usar a drenagem postural, eu tenho que ser bastante cauteloso, eu tenho que conhecer a anatomia e tenho que conhecer o quê? Se isso não vai ter uma sobrecarga cardíaca, eu tenho que saber se esse meu paciente não tem associado um problema cardíaco grave, tá? Principalmente para as posições de Trendelenburg, né? Que são as posições que viram esse paciente praticamente de cabeça para baixo, tá? Ana, eu tenho uma cama que faça essa posição? Sim, as camas mais modernas, as de botãozinho, elas conseguem fazer Trendelenburg. Aquelas camas que Dom Pedro trouxe na primeira caravela, que ainda são de manivela, nem sempre vão conseguir fazer posição de Trendelenburg, tá? Aí nós que é inteligente e faz adaptação com aquilo que tem, faz o quê? Minha cama não fica desse jeito, só fica assim, ó, nível 0, horizontal. O que eu faço? Sento e choro. Dá um jeito de erguer os pés do paciente. Travesseiro, aqueles... embaixo do colchão. Muito bem, vocês já estão aprendendo a trabalhar nos nossos hospitais públicos. Parabéns. É assim mesmo. Põe coberta, põe travesseiro, põe o que tiver aqui nessa área, entre as últimas costelas e o quadril, para aumentar um pouco a inclinação. Eu vou conseguir chegar num Trendelenburg? Não, né, gente? Não. Claro que não. Mas aí eu já dou a melhoradinha, né? Eu já dreno um pouco. Algumas posturas, gente, a gente precisa adaptar, tá? Naquele paciente, por exemplo, que é cardiopata grave, eu não preciso virar a cama dele assim. Eu posso colocar lá um travesseirinho, lá um cobertor, porque não vai descer muito, vai descer só um pouco, já ajuda e não descompensa.
ok? É o que eu sempre brinco com vocês. É por isso que a gente tem uma grande valorização, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar na área de fisioterapia fora do país. A gente aprende a ser fisioterapeuta, trabalhando só você, o paciente, sua mão e uma cama quebrada. Quando a gente tem estrutura de equipamentos, ixi, aí a gente surfa, domina o pedaço. É verdade. Que aí é fácil. Quando eu trabalho, ó, presta atenção como a gente... Vamos ser orgulhosos da nossa profissão, vamos falar a verdade. A gente trabalha com quase nada. A gente faz uns milagres de MacGyver, quase faz bomba com palito de fósforo. Quando a gente tem recurso, aí a gente dá um show. Porque se eu consigo trabalhar sem recurso, com recurso ninguém segura a gente. Aí não tem para ninguém. Nem tenho modéstia para falar isso. Sou nem modesta para falar. Que é verdade, tá? Mas Então, é assim, verdade. a gente consegue adaptar coisas porque a gente não tem equipamentos muitas vezes, tá? A gente vai precisar encontrar soluções que sejam adequadas para a nossa realidade. E a realidade que nós temos é essa, tá? Nem sempre eu vou ter uma cama que faça isso. Não, nem sempre. Eu vou ter camas que mal conseguem subir e descer a cabeceira, tá? Aqui, ó, quando os lobos são superiores ou na região apical, a gente tende a deixar o quê? Ó, paciente sentado, tá? Porque sentado ele consegue, ó, fazer uma drenagem melhor para perto da traqueia. Ó aqui o que a gravidade está fazendo. Fazendo isso aqui, ó, trazendo para cá. É mais fácil para onde? Ó, aqui tem um truncamento, né? É mais fácil vir para cá, para sair, tá? Para saída. Ó, segmentos anteriores, aí sim a gente utiliza o decúbito dorsal, quando eu tenho comprometimentos nos lobos anteriores, ó, o segmento da parte da frente do nosso pulmão. E quando a gente tem nas bases, aí a gente pode usar, ó, aqui a adaptação que foi feita. Com a criança eu consigo fazer isso, ó. Põe no triângulo. Ah, com adulto eu consigo também? Consigo, né? Mas o peso do adulto costuma amassar um pouco mais esse triângulo. E aí não fica tão triângulo assim. Mas ok, se for o que a gente tiver na mão, só der para fazer isso, a gente usa sem problema, tá? Eu uso o que eu tiver, tá? Aqui, ó. Drenagem do segmento apical, à direita, ó, aqui, ó, tá em decúbito esquerdo, tá? Então, aqui, ó, ápice à direita, ó o que a gravidade tá fazendo, ó. Tá me ajudando a trazer essa secreção pra cá, tá? Então, lembrem sempre disso, a drenagem postural vai utilizar a gravidade para ajudar a gente a deslocar essa secreção para mais perto da minha traqueia, que facilita a expectoração, ok? Sim. Ótimo. Beleza, Pro. Tapotagem. Vamos lá, eu vou falar de tapotagem sim, porque eu gosto de polêmica. Tem que causar uma polêmica, senão não fica bom. Tapotagem foi uma técnica extremamente difundida na área de fisioterapia respiratória. O que a gente mais fazia para ajudar a desprender secreção e conseguir deslocar essa secreção para a árvore brônquica era a tapotagem, né? Se eu sou da época do Beard Mark 7, vocês imaginem que eu usei tapotagem por um longo período da minha estrada profissional. Embora eu seja uma pessoa extremamente jovem, tá? Atualmente, a gente sabe o quê? Depois de vários estudos que foram feitos, foi verificado que a tapotagem
tem uma eficiência melhor em crianças, tá? Por quê? O tórax é mais cartilaginoso, eu consigo propagar essas ondas mecânicas que eu faço quando eu bato as mãos em concha no tórax, tá? No tórax infantil. Então, atualmente, a gente não usa tapotagem em adulto, ok? A gente só usa tapotagem em criança. Porque já ficou comprovado que ela não funciona adequadamente no adulto. Para funcionar no adulto, a gente precisaria de uma frequência de batidas muito elevada, que a nossa mão não suporta, tá? Que a gente não suportaria fazer para deslocar secreção de um adulto. Tudo bem? Então, claro, a nossa disciplina é mais voltada para o adulto, mas eu tenho que dizer para vocês que se forem criança, vocês podem utilizar, tá? No que consiste a técnica? Consiste nisso aqui, ó. Peguei até uma foto bem velhinha para vocês verem que a gente usava no adulto, tá? A gente bate as mãos sobre o tórax do paciente com as mãos fechadinhas em concha, que nem uma conchinha, tá? Peraí que eu vou ver se eu tenho algum modelo na minha casa disponível para eu mostrar para vocês. Só um minuto, que eu vou caçar um modelo aqui. Ver se alguma das crianças se dispõe a me ajudar. Enzo, Ana Júlia, alguém quer ser modelo para a mãe? Consegue me visualizar? Ixi, agora será que vai conseguir ver você, Ana Júlia? Porque eu não sei se é baixinho. Dá pra ver, Pro. Dá? Vou tirar. Dá. Ó. Então, a técnica de tapotagem é isso aqui, ó. Mão em concha. Eu faço a percussão em cima do tórax. Como que eu sei que isso tá correto? Pelo barulho que faz, tá? Ó. Tá errado. Mão espalmada. Ó o barulho que faz. Mão em concha. Esse é o barulho, tá? Então, a percussão de tapotagem é essa. Ok? Vamos aproveitar o modelo que tá aqui? Eu posso utilizar também que outra técnica? Punho percussão, onde eu faço a percussão com o punho fechado, deixo a minha mão bem solta e faço a percussão com essa região hipotenar no tórax. Percussão indireta. Eu faço em cima da minha mão a percussão, tá? A mão de baixo tem que estar solta. Se eu deixar minha mão fixa no tórax do paciente, ó como faz. Ó. Tá? É soltinha a mão. Obrigada, minha modelo. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Ainda bem que eu tenho os modelos colaborativos. Ainda bem que eu tenho os modelos aqui em casa. Que não se importa de levar umas tapotadas no tronco. Conseguiram entender? Mãozinha em concha. E aí eu sei pelo som. O som tem que ser oco. A partir do momento que eu faço, ele me dá som de espalmada, tá errado, tá? Esse tipo de técnica é treino, tá? A gente precisa treinar. Os punhos precisam estar soltos para que eu possa fazer. E geralmente a gente faz com as duas mãos, tá? É que não dava para eu demonstrar aqui. Se eu fosse colocar ela deitada, ia ficar mais difícil de vocês visualizarem. Mas geralmente a gente utiliza bilateralmente, tá?
Aqui o que eu mostrei para vocês, apunho percussão direta, onde eu faço as pancadas com a região hipoternar, direto no tórax, tá? A percussão indireta, que é aquela que eu bato em cima da minha própria mão. Eu não posso deixar a minha mão fixa no tórax do paciente, senão a hora que eu faço, além do impacto no tórax ser muito ruim, a minha mão dói. Que vocês machucam a mão de vocês. Então, assim, a mão tem que estar solta. Quando eu faço as pancadinhas, eu tenho que perceber que a minha mão de baixo tá dando uns pulinhos, tá? Porque a gente percute em cima da nossa mão, tá? Espalmadinha em cima do tórax. Tudo bem? Todas essas técnicas, gente, de percussão, tem que ideia? Desprender essa secreção que tá grudada lá, que tá mais presa no alvéolo, tá? E nas regiões pulmonares. Então, essa é a função. Para isso que eu faço, tá? E é aquilo, é o que eu brinco com vocês, é o momento que eu tô varrendo a casa, tá? Então, quando eu faço isso, eu tô tirando a sujeira, eu tô descolando essa sujeira, tá? A partir do momento, ó, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, quando a gente faz isso aqui, eu tô gerando ondas mecânicas que estão sendo passadas através do meu tórax para dentro da minha área pulmonar. O que se espera que aconteça com isso? Conforme eu vou sacudindo esse pulmão lá dentro, ó, essas ondas vão sendo transmitidas lá para dentro, eu faço com que a secreção desprenda, tá? E fique mais fácil que esse paciente consiga depois expectorar. Então, é o trabalho de varrer a casa. Eu primeiro tô tirando o lixo do meio do caminho. A hora que ele vai expectorar é a hora que eu tô jogando lá toda a sujeira dentro da lata do lixo. Ok? Quando são bebês muito pequenos, recém-nascidos, tá? A gente tem algumas formas de fazer isso. Quais são as formas? Ou a gente faz isso aqui, ó. Cadê? Até eu me achar com essa câmera. Ô, Jesus amado, pessoa atrapalhada. Ou a gente faz uma casinha, tá? Com 3 dedinhos juntapostos. E aí eu bato no tórax do bebê. Ou então a gente percute direto com a digitalzinha aqui, ó. Com essa parte. Faz que nem pegadinha de coelho e percute em cima do tórax. Claro que isso, por exemplo, num adulto já não funciona muito bem a tapotagem, as vibrações e essas percussões. Essas percussões têm uma eficiência melhor na criança. Adianta eu fazer isso aqui? Não, isso aqui a gente faz em recém-nascido, tá? Que é pequenininho, o tórax é molinho e eu consigo percutir e ter efeito, tá? Caso contrário, não adianta a gente ficar perdendo tempo, tá? Então, ou dessa forma, através de uma casinha que a gente faz com os dedos sobrepostos, um em cima do outro, ou então, assim como pegadinha de coelho, que a gente faz com as pontinhas dos dedos, percutindo aqui, ó, no tórax da criança, tá? Se for uma criança maiorzinha, 3, 4 anos, dá para usar a mão em concha de tapotagem, não precisa usar percussão digital, tá? Porque aí o tórax já é um pouquinho maior, e a gente consegue fazer isso sem problemas. Crianças muito pequenas aqui não consigo fazer, tá? Se for muito pequenininho, aí a minha mão em concha pega tórax e abdômen junto. Não posso, tá? Percutir, por exemplo, a gente não pode percutir em cima da área dos rins, a gente só pode percutir em cima do tórax, tá? Então, se o bebezinho é muito pequeno, por exemplo, é um recém-nascido prematuro, nasceu com 900 gramas. Meu, a minha mão em concha pega tórax, abdômen e quadril dele. Tá? Então, não dá. É uma área muito pequena para uma mão muito grande. Então, a gente adapta para fazer nesses pequerruchos, ok? Vibração e vibrocompressão. Isso é o que a gente mais utiliza atualmente. E hoje em dia, a gente tem os recursos que facilitam a nossa vida, que são os osciladores orais de alta frequência, que nós vimos lá, né?
que é o flutter, o cachimbinho. Ele ajuda a desprender secreção com mais facilidade, sem que eu tenha que fazer grande esforço, tá? Então, a gente acaba não usando muitas dessas técnicas, porque a gente tem recursos de instrumentos hoje em dia. Mas eu sempre trago para vocês, porque em algum momento a gente vai estar numa situação em que eu não tenho recurso nenhum de instrumento. Vou ter que ser eu e minha mão. Então, tem que saber fazer, né? Porque é aquilo, não adianta ser muito Nutella, não. Tem que ser raiz, tem que saber fazer as coisas, porque numa hora que eu me vejo sem recurso nenhum, eu não vou ficar sem atender esse paciente. Eu vou conseguir dar uma assistência fisioterapêutica boa, eficiente, com a minha mão, tá? Na vibração ou na vibrocompressão, a gente faz vibrações na parede do tórax, utilizando nossa mão. De que maneira? Através de contrações isométricas do nosso antebraço, do nosso braço e antebraço, tá? Quando eu vou fazer a vibrocompressão, eu vou fazer essa compressão na hora que esse paciente está na fase expiratória. Eu acompanho o movimento das costelas, tá? No caso da vibração, somente a vibração pura, eu não preciso acompanhar o movimento das costelas, tá? Só quando eu faço a vibrocompressão. A gente tem que tomar cuidado quando o paciente tem, por exemplo, uma osteoporose grave, então eu vejo a idade dele, eu preciso saber se ele não tem uma osteoporose, tá? Quando ele tá num pós-operatório, por exemplo, de cirurgia cardíaca, ele vai sentir dor, não dá para eu ficar apertando o tórax dele, tá? Em cima de fratura de costela, eu não vou ficar fazendo isso, tá? Então, algumas coisas a gente não utiliza, ó. Então, aqui. Vocês não vão conseguir. Oh, minha Nossa Senhora. Vamos lá, eu vou tentar. Vou tentar mostrar para vocês. Ó, a vibração é isso aqui. Não sei se vocês vão conseguir perceber a vibração da minha mão, ó. A gente faz um movimento, ó. Eu vou fazer uma contração isométrica e a minha mão vibra. Quando eu quero fazer a vibrocompressão, eu faço isso aqui, ó. Eu pressiono o tórax no momento em que ele expira. Ó, inspirou, a hora que expirou, eu faço... Vocês conseguiram ver alguma coisa? Acho que Eu deu não para consegui entender. ver a vibro, dá para ver só o movimento. Ô, Jesus, eu tô vibrando tão bem, vocês não vê. Tá louco, viu? Tô numa maior vibração positiva, vocês não conseguem visualizar. Mas ok, a gente terá tempo de verificar isso no próximo bate-canal. Nossa, eu vou ser um fracasso nessa técnica. Vai nada, isso é treino, tá? Depois que a gente aprende, dá para fazer isso fácil, tá? Quando faz a vibrocompressão, quando a gente está começando a aplicar a técnica, eu até oriento a fazer a vibrocompressão, porque a hora que eu faço a compressão, me ajuda na contração isométrica. E aí facilita a vibração, tá? Mas dá para fazer só a vibração pura. É treino, tá? Tem que treinar, tem que utilizar. Aí é claro que a gente tem o recurso de ter a questão de vibradores mecânicos. Podem ser utilizados? Podem, tá? Alguns são a bateria, a pilha, consigo utilizar facilmente, até mesmo no ambiente hospitalar. Qual é a questão aí? Muitas vezes, por que a gente não usa, tá? Por que existe uma dificuldade em utilizar? Por exemplo, ó, vamos pegar esse aqui, cheio de bolinha, nananana. A hora que eu vou fazer a higiene, como é que eu uso de um paciente para o outro? Eu tenho que higienizar. Para higienizar, por exemplo, essas áreas que tem muitas reentrâncias, ó, vai e vem, vai e vem, vai e vem, pode ser que na hora da limpeza fique alguma sujeirinha de bactéria aqui, bactéria eu não enxergo, que eu não consegui limpar de maneira adequada, e aí eu posso fazer a infecção cruzada de um paciente para o outro, tá? Então, dentro do hospital, por exemplo, dificilmente vocês vão ver a utilização de vibradores mecânicos. Terá que ser a mão de vocês, porque mão é fácil de higienizar. Higieniza, põe luva,
Ok, isso aqui não. Ah, mas e se eu colocar uma luva aqui por cima? Pode, até pode colocar uma luva para proteger. Mas assim, sempre vai ter um pessoal do CCIH que vai torcer o nariz pra gente. Você aumenta o risco, isso daí não é bem, não dá para fazer uma limpeza tão adequada, não dá para esterilizar e tudo mais. Quando eu posso utilizar isso com mais tranquilidade? Eu vou atender um paciente a domicílio. O paciente tem, eu posso usar, sem nenhum problema, tá? Eu não gosto. Por quê? Ó, isso aqui não tem a anatomia da nossa mão. A minha mão eu consigo moldar em cima do tórax do paciente. Isso aqui não molda. Pode causar um desconforto para o paciente? Pode causar um desconforto para o paciente, sim. Vai pegar em cima de pontos de costela. Tá? Então, assim, pode gerar dor, desconforto? Pode, porque não molda. A minha mão molda. Eu consigo pressionar ou reduzir a pressão de acordo com a área que o paciente, por exemplo, refere que está sentindo desconforto. Eu alivio um pouco a pressão naquela área, eu modifico a minha mão de posição. É mais fácil, tá? Mas, tá aí, é um recurso que eu sempre trago para você. Pode ser utilizado? Pode. Difícil? Pode ser. Aqui, ó. Isso aqui ajuda bastante na questão de secreção, tá? Na retirada de secreção, no desprendimento dessa secreção. Geralmente o mecanismo é o mesmo, tá? Tem uma bolinha de aço aqui na ponta. É um cachimbo, o paciente assopra, essa bolinha vibra, batendo aqui nas paredes. Essa vibração passa para dentro do meu pulmão. Então, isso aqui é muito bom para usar na área dentro do hospital. Porque é de uso individual. A gente pede para aquele paciente, é dele. Então, não tem que ter esse medo da questão de levar a infecção de um para o outro. Será que eu higienizei direito? Será que eu não higienizei direito? Pode trazer um problema para esse paciente? Isso aqui não tem esse perigo, tá? E ele consegue fazer uma vibração muito melhor, muitas vezes, que nossa mão, por causa da frequência. A frequência que essa bolinha bate lá dentro é muito maior do que a frequência que eu tenho de vibração da minha mão. Nossa mão também tem um limite humano para conseguir fazer uma vibração bem feita, tá? Aqui são marcas, tá, gente? Geralmente, as duas marcas que nós mais temos no mercado são essas duas, Flutter e Shaker, tá? Isso nós vimos lá naqueles recursos instrumentais, lembra? Para reexpansão? Esse é de higiene brônquica, tava lá dividido para vocês como higiene brônquica, tá? Então, esse aqui eu gosto bastante, dá para utilizar facilmente, tá? Em relação às percussões e as vibrações, que a gente tem que ter cuidado, tá? Isso aqui não é uma contraindicação absoluta, ok? Todas essas contraindicações são contraindicações relativas. Eu tenho que ter cautela. Pode ser que eu precise utilizar, mas tem que tomar cuidado. A gente evita. Se eu puder usar outra técnica, eu uso outra técnica, tá? Fratura de costela. Fratura de costela dói pra caramba. O paciente sente muita dor. Aí eu vou ficar lá, aperto, ele sentir mais dor. Ia fazer isso em mim se eu tivesse a fratura de costela para ver se eu ia deixar. Então, não, né? A gente não vai fazer quando a costela estiver fraturada. Osteoporose, só se for uma osteoporose muito grave. Se for uma osteoporose leve, eu até posso fazer sem nenhum problema. Tenho que tomar cuidado, claro. Por isso que toda vez que a gente vai atender um paciente, eu não posso chegar na beira do leito e sair fazendo coisa, sem saber o que esse paciente tem, qual é o histórico dele, quais são os antecedentes. Dentro de um hospital, eu leio o prontuário desse paciente antes de chegar na beira do leito. Eu vou me informar qual é o diagnóstico médico dele. Ah, esse paciente é um paciente que tem um tumor pulmonar, que tem uma metástase óssea. Pô, eu vou ficar abusando da sorte
Vai que a hora que eu faço uma vibrocompressão eu fraturo. Porque ele já é mais suscetível por conta do tumor. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu vou sempre olhar isso tudo antes. Se é um paciente consciente, eu pergunto para ele. Tem alguma coisa na família? Tem alguém que tem osteoporose grave, que teve tumor ósseo? A gente faz perguntas para esses pacientes. Mas a maior fonte de informação é no prontuário médico que eu vou buscar, tá? A gente faz uma leitura prévia desse prontuário para não sair fazendo bobagem, tá? Agitação psicomotora, paciente que não para quieto, que tá confuso, que fica se debatendo na cama, eu vou conseguir usar praticamente nenhuma técnica enquanto ele não se acalmar. Tem paciente que precisa ficar restrito, amarrado, com as mãos amarradas no leito, porque são muito agitados, tá? Se tiverem um processo de dor muito importante, não convém a gente ficar aumentando ainda mais a dor. Enfisema subcutâneo. Enfisema subcutâneo é quando tem um extravasamento para a área da pele, de ar, para a pele, tá? Então, se a gente tiver um enfisema subcutâneo, não é viável a gente ficar toda hora manipulando, porque eu posso fazer ruptura, tá? E aí, a gente piora, né? Esse enfisema, ok? Então, é isso. A gente não vai ficar manipulando em cima de enfisema subcutâneo. A gente até põe a mão para você sentir, parece areia embaixo da pele. E aí você sente as bolinhas estourando, as bolhas de ar estourando embaixo do seu dedo, assim, crepitando, tá? Quando o paciente tem uma instabilidade hemodinâmica muito importante, a gente tem que ter cuidado. Em cima de queimaduras, de úlcera, de enxerto de pele. O cara fez uma cirurgia porque ele tinha uma ferida, enxertou pele. Aí eu vou lá, fico batendo, arrastando minha mão em cima e perco o enxerto. Eu não posso fazer isso, tá? Em cima das mamas, tem que tomar cuidado para não ficar batendo diretamente em cima da mama, tá? A gente, geralmente, quando a mulher tem uma mama muito volumosa, a gente puxa essa mama para cima e faz embaixo a vibração, tá? Ou então eu faço bem aqui na região apical, sem pegar na região central da mama, tá? Em cima de proeminências ósseas, a gente tem que ter cuidado. E em pacientes que têm redução de plaqueta. Por quê? Pode ser que a hora que eu faça a vibração, faça a ruptura de vaso sanguíneo e ele vai ficar roxo. Fica cheio de hematoma. Parece que você deu uma surra nele. Tá? Então, não é viável, não é legal. Ok? Tudo bem? Tudo bem, pro. Então, tá bom. Nossa, isso é uma turma tão comportada, gente. Vocês nem conversam com o colega do lado. Não tem colega do lado. Tá vendo? Essa é uma das coisas da aula online. Não tem colega do lado, né? Olha lá. Tosse. Se bem que as suas costuma ter, né? Minha mulher gosta de ver suas aulas. Ah, então tá bom. Ele faz você faz a sua mulher ficar sofrendo nas aulas. Ficar aqui escutando a voz de Taquara, coitada. Essa mulher é uma santa. Atura você e as minhas aulas. Olha que judiação. O pior é que ela gosta. Ainda bem, né? Menos mal, senão seria tortura, né? Aí é judiar demais. Eu fico no quarto. Geralmente ela não fica lá, né? Ela é minha filha quando eu tô tendo aula. Mas nas suas ela fica. Ah, então tá bom, isso é ótimo. É bom que pelo menos ela tá curtindo. Pelo menos eu sei que alguém. Tá vendo? Ainda bem que eu sei que alguém tá curtindo a aula. Ah, que bom. Ó, vamos lá. Tosse. A tosse, embora ela seja reflexa, geralmente a gente tosse quando a gente tem uma estimulação interna que o nosso organismo vai dizer assim, vai precisar tossir, tira esse pigarro da garganta, tem alguma secreção para sair, desencadeia a tosse. Tá? Vocês querendo ou não, tive um quadro de gripe, juntei mais secreção,
pode tentar segurar a tosse quanto quiser. Se tiver com muita secreção, vai ser tosse. Vai ter tosse, porque é mecanismo de defesa do organismo reagir através da tosse para que exista expectoração, tá? Porém, eu posso fazer isso também porque eu quero. Se eu falar para vocês, vai, gente, força uma tosse. Todo mundo consegue fazer isso, né? Então, ela não é unicamente reflexa. Ela tem uma parte reflexa que pode ser desencadeada quando o organismo percebe a necessidade, mas ela também pode ser feita de maneira voluntária, tá? Onde eu faço e tenho essa tosse, provoco essa tosse porque eu quero, tá? Algumas coisas para que a gente tenha uma tosse eficaz que consiga retirar essa secreção de maneira adequada, eu tenho coisas que são necessárias. Primeiro, bom volume pulmonar, tá? Então, a inspiração, ela tem que ser profunda. Quanto mais profunda, melhor a eficiência da minha tosse. Eu preciso ter um mecanismo adequado de funcionamento da minha glote. Abertura e fechamento de glote durante a ins e a ex. Tá? Isso tem que estar adequado. Se eu não tiver, eu tenho mais dificuldade de ter uma tosse eficiente. E a expulsão do ar, ela precisa ser feita com a melhor velocidade possível, a maior velocidade possível. Quanto mais rápido o ar é expulso, mais eficiente essa tosse, tá? Claro que para isso, esse paciente vai precisar ter uma boa força de musculatura abdominal. Lembra, expiração forçada utiliza abdômen como músculo principal, de ação principal. Tosse é passiva, mas a partir do momento que eu forço, tá? Expiração é passiva. Mas quando eu forço uma tosse, a expiração deixou de ser passiva. Ela passou a ser uma expiração forçada. Toda vez que eu tenho esforçada, eu tenho a ação da minha musculatura abdominal. Tá? Então, o paciente tem que ter uma musculatura abdominal adequada para que eu tenha uma melhor tosse. O que a gente pode orientar? O que facilita, por exemplo, o processo de tosse? Ó? Só que é uma forma que a gente orienta, principalmente em pós-operatório, de tórax e também de cirurgias abdominais. A gente vai orientar o paciente a abraçar um travesseiro para conter a cicatriz cirúrgica. Ele vai levar o tronco um pouquinho para frente, porque facilita a incursão de diafragma e facilita a compressão abdominal. E aí eu vou dizer para ele, olha, você vai puxar o máximo de ar que você puder e força uma tosse, segurando a cicatriz cirúrgica. Isso facilita a tosse. Isso é uma tosse voluntária. Ele está fazendo porque ele quer fazer. Porque ele está treinando para fazer. Tá? Então, aqui, ó, é uma tosse voluntária. Se eu disser para vocês assim, forcem uma tosse. Tosse para mim, vocês conseguem fazer. Todo mundo consegue fazer, tá? Eu posso utilizar também uma forma de tosse que nós chamamos de tosse assistida. Tá? O que é isso? A gente pode utilizar a técnica do Huffing, que é isso aqui. Ah, meu Deus, toca eu pagar mico na tela do computador. Ó, eu peço para puxar o máximo de ar que conseguir. E isso é a técnica do Huffing, tá? Então, inspira profundamente, solta o ar de maneira rápida, com a boca bem aberta. Quando eu deixo a minha boca bem aberta, eu deixo a glote mais aberta. Facilita a expulsão de ar com uma velocidade maior, facilitando assim a eliminação de secreção. Então, é isso aqui. Se o paciente tiver secreção, essa secreção sobe e ele começa a ter uma crise de tosse.
Uma coisa que vocês não podem esquecer. Paciente, quando tem crise de tosse, pode ficar com a face ruborizada, fica vermelho. Porque eu já vi aluno sair em pânico no meio do trabalho. O que está acontecendo? Ele está tossindo. É isso que está acontecendo. Se a tosse, se não consegue parar a tosse, vocês nunca tossiram de ficar roxo de vermelho? De tanto que tossiu? Nossa, gente, ninguém ficou gripado gravemente? Eu já. Sim. Lembrou, dá a impressão que vai Já. morrer, porque dá falta de ar. Exatamente. A impressão que tem é que a gente não vai conseguir respirar mais, porque não para de tossir. E geralmente, quando isso acontece, o rosto da gente vai ficando muito vermelho. Tá? Isso é um processo natural, então não precisa assustar se isso acontecer com o paciente. Geralmente, quando a gente faz essa técnica do Huffing, eu desencadeio uma tosse com secreção. Tá? E aí a tendência é que esse paciente expectore. Tá? Alguns pacientes não cooperam com a gente, são confusos, ou então estão com um nível de consciência muito relaxados, são muito velhinhos, não conseguem entender. As crianças. E aí, a gente pode fazer a tosse induzida. Eu não curto muito, a judiação fazer isso, mas se precisa, a gente faz, tá? Que é fazer o estímulo de fúrcula, tá? Então, o que a gente faz? Coloca o dedo bem em cima dessa área mais mole aqui do nosso pescoço, entre aqui, exatamente acima do meu externo, tá? Entre as minhas clavículas, eu tenho essa região mais molinha que é a fúrcula. Eu ponho meu dedo aqui e faço esse deslocamento aqui com a minha traqueia. Ó, a gente faz isso aqui. Põe a mão aqui, afunda o dedo, puxa a traqueia pro lado, tá? Eu preciso pressionar. E aí eu desencadeio a tosse. Percebam aqui, ó, que vai ficando avermelhado a pele. Porque se eu não fizer um pouco de força, eu não consigo estimular a tosse, tá? Eu tenho dó, só faço isso aqui se tiver muita necessidade. Eu acho que a partir do momento que eu preciso fazer isso aqui para estimular a tosse, é melhor eu aspirar. Ok? Outra forma de induzir a tosse, principalmente se o paciente estiver traqueostomizado, é utilizar a hiperinsuflação manual. Utilizo o ambu. Quando eu jogo um jato de ar com mais força e mais pressão para dentro desse pulmão, a tendência é que esse ar também seja expelido com mais velocidade e mais força, tá? E aí, o paciente tosse. Geralmente, a gente usa muito em paciente que é traqueostomizado, tá? Que tá usando algum tipo de via aérea artificial. Se tiver entubado também eu posso fazer isso, tá? Se eu tiver uma quantidade de secreção muito espessa, eu posso jogar umas gotinhas de soro e aí eu faço isso aqui com ambu, ventilo com ambu, tá? E aí a gente consegue fazer. Isso é uma técnica de hiperinsuflação manual. Ou se vocês quiserem ser chiques, é uma técnica de bag squeezing, tá? É o nome pomposo de hiperinsuflação manual com ambu, tá? Então, a gente pode usar a técnica de bag squeezing, ok? Geralmente, a gente utiliza o quê? Junto com a técnica, eu faço a compressão do tórax. Um faz isso aqui, ambusa. Aí, quando terminou de ambusar, o outro pressiona o tórax. Para favorecer com que esse ar saia com mais velocidade, tá? É para eu contar a verdade para vocês ou vocês preferem dormir com a mentira ideal? Verdade. Então, tá bom. Isso é a técnica ideal feita por 2 fisioterapeutas. Na verdade, a gente trabalha sozinho, né? E aí, eu treino muitas vezes vocês
no estágio para que vocês façam e criem braços de polvo. E vocês vão fazer isso sozinho, porque geralmente eu faço isso aqui. Como o paciente é traqueostomizado, alguns conseguem até tossir e expectoram a secreção pela tráqueo. Nos casos do tubo é mais difícil. No tubo, geralmente, a gente precisa aspirar. E muitas vezes na traqueostomia também eu preciso aspirar. Quando eu tô sozinho, o que eu não vou conseguir fazer? A compressão de maneira eficiente. Isso aqui não existe quando eu tô sozinho. Quando eu tô sozinho, eu só faço essa parte aqui, ó. Tá? Ambuso. E aí, a gente vai fazer como polvo sozinho. Conecto e desconecto o ambu somente com uma das minhas mãos, porque eu tenho que lembrar o quê? Eu vou aspirar, não vou? Sim. Para fazer a aspiração, eu tenho que... É uma técnica estéril. Eu não posso contaminar. Uma das luvas tem que estar completamente estéril para que eu possa tocar na sonda de aspiração. Então, geralmente, como que a gente faz? Segura, quem é destro, né? Segura a sonda com a mão direita, que está utilizando a luva estéreo. A gente conecta e desconecta o ambu com a mão esquerda apenas. Aí, quando eu tiro o ambu com a mão esquerda, eu desço a sonda com a mão direita para aspirar, tá? São técnicas ninja de fisioterapia, tá? Mas fiquem tranquilos que vocês aprendem a fazer, tá? Fiquem em paz. A gente pode utilizar a instilação de soro fisiológico nas vias aéreas, tá? De preferência soro fisiológico e não água destilada. Ai, professor, a secreção tá muito espessa, não tem soro fisiológico. Pede perdão a Deus e joga água destilada, tá? Não é o ideal, mas se não tiver e o paciente estiver sufocando, você joga e faz uma oração para que você seja perdoado. Posso fazer em crianças, em nariz, que nem instilar rinossoro. Jogar um pouquinho de soro na narina da criança para limpar, tá? Para fazer a limpeza. E aí a gente consegue fazer a aspiração, tá? Aqui é uma aspiração oral. Geralmente você pode ter a indução da tosse quando você faz alguma vibração manual ou quando você introduz a sonda. Geralmente, quando você passa a sonda ou pelo nariz ou pela boca, a gente acaba estimulando a tosse, tá? Algumas vezes, até de mudar o paciente de posição, se ele tiver muito secretivo, ele vai ter uma tosse induzida, tá? Aspiração. Aspiração é uma técnica que eu uso quando necessário. Quando o paciente está hipersecretivo, quando ele tem muita secreção e ele não consegue expectorar sozinho, eu vou auxiliar fazendo a aspiração. A aspiração pode ser nasotraqueal, através das vias aéreas superiores, eu atinjo a traqueia. Pode ser orotraqueal, eu posso introduzir a sonda através da boca para atingir a traqueia. Eu posso aspirar através do tubo ou da traqueostomia, tá? Então, tem várias formas que eu posso realizar. Eu vou só utilizar quando for preciso, tá? Cuidado com essas questões. Aspiração de horário. Vocês vão ver muito isso no hospital. Aspiração não tem que ser prescrita de hora em hora. Ok? Aspiração traumatiza a mucosa. Aspiração constante machuca. É uma técnica que eu tenho que fazer quando todas as outras técnicas de tosse, de expectoração voluntária não funcionaram. Não é a minha primeira opção, é a minha última opção. Dentro das técnicas de higiene bronca, é a minha última opção. Não tem alternativa, o cara não consegue expectorar, tá cheio de secreção. Tô ouvindo a secreção dele borbulhar sem esteto. Não tem força para tossir. Já tentei induzir com
estimulação de fúrcula, já tentei induzir através de aceleração de fluxo expiratório, já tentei de toda, não deu certo, aspira. Mas não assim, paciente, vamos aspirar. Não, não é a primeira opção, é a última, ok? Então, é indicado ou quando o paciente já usa uma via aérea artificial, tubo ou tráqueo, ou quando a tosse é ineficaz. Não é suficiente para expectorar o que ele precisa expectorar, tá? Então, ó, pode fazer aspiração pela boca, pelo nariz, direto no tubo, que é a endotraqueal, ou na traqueostomia, através do traqueóstomo, tá? Que é aquela traqueinha de plástico. Qual é a ordem? Existe uma ordem para fazer. Primeiro, tráqueo ou tubo. Depois, nariz. Por último, a boca. Ai, professora, que nojo! Eu coloquei na traqueostomia e vou enfiar dentro do nariz? Sim. Tubo e a tráqueo são as regiões mais estéreis, depois nariz e a boca por último, porque é a região mais contaminada que eu tenho. Depois que eu introduzir a sonda na boca, eu não posso voltar essa sonda para mais nenhum outro lugar. Ai, eu esqueci de aspirar o nariz, pus na boca. Esquece, joga a sonda no lixo e pega outra. Não pode aspirar a boca e voltar para o nariz. Então, a ordem é tráqueo ou tubo, nariz e boca. Eu posso alterar? Não. Não é igual matemática, onde a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui altera. Se você alterar, você altera o risco de infecção que você leva para esse paciente. Então, não pode alterar a ordem. A ordem é essa, engessada, sem possibilidade de mudança. Ok? O que a gente utiliza? Eu adoro pôr as fotos velhas. Isso aqui é um Bird Mark 7, gente. Esse aqui, o Dom Pedro que trouxe, foi um dos primeiros ventiladores mecânicos. Então, o que a gente vai utilizar? Isso aqui, ó, é um vácuo. Esse é um sistema que a gente usa para aspirar. Conecto aqui, é conectado uma mangueira que é conectada na sonda. Hoje em dia, vocês são tão Nutella, quando eu penso que vocês são tão Nutella, gente, até um negócio. Olha aqui, hoje em dia vocês têm um tubo de plástico que é descartável, a gente conecta aquele tubo de plástico descartável aqui, e aí conecta a sonda naquele frasco descartável. Então, quando eu aspiro, cai no frasco descartável, quando ele estiver cheio, eu pego, tiro ele e jogo no lixo. Sabe como era quando eu comecei? Era assim, ó, era direto aqui. A secreção vinha, caía aqui dentro desse frasco de vidro. Quando enchia, a gente tinha que pegar o frasco, levar no expurgo, jogar na privada, dar descarga, lavar o frasco, desinfectar e colocar aqui de novo. Agora já tem tudo fácil, descartável. E aí eu tenho o físio que fala assim, ai, eu tive que pegar o Nasodrem, chama Nasodrem esse frasco descartável, tá? Eu tive que pegar o Nasodrem. Ai, isso é serviço que a enfermagem tem que deixar montar. Ah, para! Que... Se fosse da época de lavar o frasco, queria ver se reclamava tanto. Oh, hoje é fácil, pega lá, limpo, coloca, depois tira e já joga no lixo. E nem mata ninguém de fazer isso, pelo amor. Vocês não me sejam os físios reclamão desse jeito, hein? Pelo amor de Deus. Aqui, ó, ambu, soro, luva estéreo, sonda de aspiração. A sonda é estéreo, a luva é estéreo, tá? Soro, a gente costuma já pegar naquelas ampolinhas de 10 ml, a não ser que não tenha, tá? Água destilada evita, só quando não tem outra coisa, tá? Aí a gente usa água destilada. Então, ó, aqui. Isso aqui é pouco utilizado, tá? A gente não faz isso com frequência agora de ficar instilando soro. Só se a secreção tiver um grude e eu não conseguir tirar. Senão, não instila. Usa só a sonda, desce a sonda, aspira e pronto, tá?
mas antes a gente usava muito. Hoje não mais. Não é para ficar instilando desnecessariamente. Só também em último caso, instilação de soro em via aérea artificial, só se for o seu último recurso, tá? Senão, não faz. Ambusou. E aí aqui, ó, perceba que tem outro fisioterapeuta com a mão limpinha, estéril, que vai descer a cânula. Isso é verdade? Não, é só para tirar foto. Você vai fazer isso tudo sozinho. Então, uma das suas mãos não pode tocar em nada. Por exemplo, aqui a sua mão direita não poderia tocar em nada, só na sonda. Então, tudo o que você for fazer, você vai fazer só com a esquerda. Ai, professor, como eu vou fazer isso? Vai fazer, vai aprender. A gente se vira. Eu também sou destra e eu uso a mão direita, a mão esquerda para tocar nas coisas contaminadas, porque a minha direita tem que estar limpa. Porque isso aqui não existe, né, gente? Isso aqui é o mundo de Bob. Que um instila, ambusa e o outro vem aspirar com a mão limpinha. Aí o outro segura o tubo para ele. A gente segura o tubo sozinho, desce a sonda sozinha, tira sozinho. Não tem essa história aqui, não. Isso aqui é mundo de Bob. Vamos parar de viver no Alice dos Países das Maravilhas. Não tem isso, tá? Olha lá. Depois que eu aspirei o tubo, aí sim eu posso aspirar a boca, tá? Depois que eu aspirei boca, eu não posso para mais lugar nenhum. Então, se eu quisesse tirar a secreção do nariz, eu tinha que aspirar aqui, tirar a secreção primeiro do nariz, depois ir para a boca, tá? Só aqui para vocês verem se o cuff está insuflado, mas hoje em dia tem o cufômetro, que é melhor, tá? A gente não vê só na seringa. Quando o paciente está entubado, a gente fica de olho aqui, ó, na fixação do tubo para ver se não machuca a pele. Então, algumas vezes a gente coloca umas gases para evitar. Hoje em dia a gente tem fixações que são de espuminha, então elas não têm menos risco de lesão, tá? Mas em alguns lugares a gente ainda só tem cadarço, tá? Então, quando é cadarço, tem que tomar cuidado com a forma de fixar, tá bom? Toda vez que eu atendo o paciente, eu tenho que verificar todos os acessos, ó. Se a sonda tá conectada, se eu não arranquei nenhum soro, eu não posso, né? Ó lá, tem que posicionar esse paciente, deixar ele da melhor forma possível. Uma coisa que nunca pode esquecer: grade elevada, e não posso deixar minhas tranqueiras jogadas em cima do paciente. Usei, descarto, jogo no lixo. Não posso ficar deixando também para ninguém pegar o meu lixo para jogar fora. Tá? Além desse procedimento, ó, isso aqui que a gente viu é um sistema de aspiração que nós chamamos de aspiração aberta, tá vendo? Ó, a sonda é conectada aqui. Percebam que tem uma válvula aqui? Só vai sugar quando eu colocar o meu dedo em cima dessa válvula, fechando o circuito, tá? É uma sonda aberta, de aspiração aberta. Alguns pacientes a gente não pode ficar desconectando do ventilador, como por exemplo, agora, pacientes de COVID. A gente não pode ficar desconectando o ventilador porque você gera aerosol e você aumenta a transmissão do vírus porque aumenta a disseminação dele no ar, tá? Então, o que que a gente usa? A gente usa esse dispositivo aqui, que é chamado de TracheCare, tá? Não tem uma tradução para isso, não sei. É cuidado com a tráqueo, mas não dá para falar em português, né? Só vem assim. Então, TracheCare. Ele é um sistema de aspiração fechada, onde eu não preciso tirar o ventilador para poder aspirar. Tá vendo que já tem um saquinho aqui, ó, em volta da sonda? O que tem aqui dentro é uma sonda, tá? Essa sondinha, então eu não preciso pôr luva estéreo, porque eu não pego diretamente em cima da sonda. Eu pego no plástico que já tá conectado aqui, ó, no tubo do paciente. Então, eu vou ligar isso aqui no vácuo, desço a sonda e aí eu pressiono esse botão para subir aspirando, tá? A gente sempre desce a sonda sem aspirar e sobe aspirando, tá? É sempre dessa forma que eu faço. Desço com ela aberta sem fazer vácuo de aspiração e subo fazendo vácuo de pressurização para retirar a secreção, tá bom?
Algumas outras técnicas que nós podemos utilizar que facilitam a eliminação de secreção e ajudam no processo da tosse. Expiração lateral com a glote aberta em decúbito infralateral. Esse nome desgraçado de enorme a gente chama de Eltigol ou Eltigol. Aí se vocês põem o O no acento no O ou não, tanto faz. Geralmente a gente faz para que o deslocamento de ar seja mais rápido. Isso facilita a tosse. Então, o que a gente vai fazer? Coloca o paciente em decúbito lateral em cima do pulmão que está comprometido. Então, se está lá com mais secreção do lado direito, eu vou colocar ele em decúbito lateral direito. Por isso que é chamado de infralateral. Eu ponho para baixo o pulmão que está comprometido. Tá? Faço o quê? Vou me posicionar na parte posterior do paciente, atrás desse paciente, tá? E aí eu vou pedir para ele o quê? Eu vou pedir para ele fazer uma inspiração profunda e ele vai expirar. Preciso mostrar, senão eu não consigo fazer que vocês entendam. Ele vai expirar com a glote bem aberta, fazendo isso aqui, ó. Com a boca bem aberta. E a gente faz o quê? A gente pressiona a região do abdômen. Apoio minha mão numa parte das costelas e pressiono a região abdominal, auxiliando no processo de saída expiratória, tá? E aí facilita isso, a gente vai exercer a pressão abdominal, isso facilita a saída mais rápida do ar, e aí a gente tem uma tendência a favorecer a tosse e a expectoração, tá? A aceleração do fluxo expiratório. Eu também vou auxiliar com as minhas mãos o aumento do fluxo, a velocidade com que esse ar sai. Também vou pedir para ele expirar com a boca aberta. Tá? E esse fluxo aqui, não preciso necessariamente fazer ativamente. Se o paciente não conseguir me ajudar, eu consigo fazer passivo, tá? Não é tão eficiente. A gente pode acompanhar o movimento dele. Inspira, a hora que ele expira, eu pressiono tórax e abdômen. Quando é ativo, é mais eficaz, porque aí ele faz de boca aberta, bonitinho, tá? Se não, fica isso aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar em mim. O paciente vai puxar o ar e a gente vai fazer isso aqui, ó. Uma mão em cima no tórax e uma mão no abdômen. Puxou, soltou. Eu aproximo minhas mãos, como se eu quisesse comprimir o tórax e o abdômen ao mesmo tempo, tá? Então, eu faço isso aqui, ó. Tá? Acelerando a saída, tá? De ar. Bem tranquilinho de fazer. Drenagem autógena. Escreve no caderno de vocês, porque vocês vão se formar, vão atender. E a hora que eu ficar velhinha, pode ser que vocês precisam me atender lá no hospital. Se vocês mandarem fazer isso aqui, eu bato com a minha bengala na cabeça de vocês. Drenagem autógena. O paciente vai fazer a higiene das vias aéreas através de treinamento de respiração com volumes pulmonares variados, sozinho. Ele passa em média de 3 a 5 minutos em cada fase. São 3 fases. Não me manda fazer isso, que eu não vou fazer. Nem adianta. Então, o que a gente vai fazer? A primeira fase, você vai pedir para o paciente inspirar profundamente. E depois ele vai fazer várias respirações com baixos volumes pulmonares. Essa fase é para deslocar a secreção. Depois, ele vai fazer uma segunda etapa. Então, aqui durou 5 minutos, tá? Vamos supor. Aqui dura mais 5, aqui dura mais 5, 15 minutos. Pelo menos, no mínimo, tá? Segunda fase, aí ele vai fazer volume pulmonar médio. O que é um volume pulmonar baixo, médio e alto?
Como é que o paciente vai saber isso? Como que ele vai calcular isso? E a última fase é de volume mais alto, em que ele vai expulsar a secreção. Não me manda fazer isso, que eu não vou fazer. Então, seria isso aqui, ó. O paciente vai ficar lá sentado, e aí ele vai fazer isso aqui. Primeira fase. Fez a primeira inspiração profunda, depois ele vai fazer isso aqui, ó. Por 5 minutos. Segunda fase. Aí ele vai fazer isso aqui. Mais 5 minutos. Terceira fase. Ó, meu nariz já tá ressecado, já tá me incomodando, minha mucosa já tá gritando. Não quero fazer mais. Pronto, acabou. Vou ser paciente rebelde, não faço. Eu posso utilizar associado à drenagem postural ou com o paciente sentado, tanto faz, tá? Geralmente a gente usa com o paciente sentado. É difícil o paciente entender o que é baixo volume, o que é médio volume, o que é alto volume. Pacientes que estão muito doentes, não conseguem fazer por muito tempo, cansam. A gente saudável cansa. Fazer 5 minutos de cada fase. Vai trabalhar, fisioterapeuta, para de encher o saco para eu fazer sozinho. Faz outra técnica aí. Faz uma manobra manual, ajuda de outro jeito. Isso aqui é muito difícil de explicar. E é muito difícil o paciente que consiga fazer pelo tempo que é dito eficaz. Ah, não adianta. Eu não consigo não pôr minha opinião. É bom, tá, gente? A técnica é boa, tá bom? Consegue deslocar a secreção? Consegue. Difícil é fazer. Ciclo ativo da respiração. É parecido com a drenagem autógena? É parecido. Mas eu não preciso fazer por tanto tempo. Então, eu acho que essa é um pouco mais fácil do paciente conseguir ter uma aderência para fazer essa técnica, que não precisa ficar tanto tempo assim, tá? Então, geralmente, ele vai fazer o quê, ó? Ele vai fazer inspirações lentas e profundas, que é para fazer um relaxamento, tá? Depois, ele vai fazer um controle respiratório, geralmente com 3 ou 4 ciclos de expansão mais profunda. Aí ele faz um relaxamento de novo. Aí ele volta para a expansão profunda. Aí ele faz um relaxamento de novo. Na terceira fase, ele faz o quê? Inspira profundamente e faz de 1 a 2 expirações forçadas. Então, o ciclo ativo da respiração seria isso aqui, ó. Peço para o paciente ficar sentadinho ou coloco num decúbito de drenagem. Ele vai fazer isso aqui, ó, bem lento e bem profundo. Aí eu peço que ele faça de 3 a 4 ciclos de exercícios aqui, ó. Vou fazer isso 2 etapas e aí depois na última etapa eu faço isso aqui, ó. Expiro forçadamente, tá? Esse é o ciclo ativo da respiração, ok? Deixa eu ver se eu não deixei nada para trás. Não. Tudo bem? Sim. Dúvidas? Tudo bem. Perfeito. Dúvidas? Não.
Não? Tranquilo? Tranquilo. Então está ótimo, pessoas. Tem a atividade lá para vocês fazerem. Não esqueçam, se não forem fazer agora, marca aí na agenda de vocês para não perder o prazo, hein? Beleza, Pro. Beleza? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Beijo, até. Beijo, até. Boa noite. Tem aula de TCC, tá? Vou só beber uma água. Tá bom, Pro. Tá bom? Tá, E a gente abre o link de TCC. tá bom. Até mais, gente. Tchau, Pro. Até. Tchau, até.